Enquanto eles vão subindo, pode ir abrindo a tua Bíblia aí em Romanos 10. Romanos 10, do 1 em diante. É uma multidão. Meu Deus. Parece uma feira. É outra igreja. Pronto. Romanos 10, do 1 em diante. Todos acharam? Então vamos ler a palavra de Deus. Paulo nos diz assim. A gente vai até o versículo 13, tá bom? Irmãos, o desejo do meu coração e a minha súplica a Deus em favor deles é para que sejam salvos, porque dou testemunho a favor deles de que têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Desconhecendo a justiça de Deus e procurando esclarecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés descreve assim a justiça que procede da lei. Aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Mas a justiça que procede da fé afirma o seguinte: não pergunte em seu coração, quem subirá ao céu, isto é, para trazer Cristo lá do alto, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, o que se diz? A palavra está perto de você, na sua boca e no seu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Pois a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será envergonhado. Porque não há distinção entre o judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Vamos orar. Mais uma vez, Deus, nós nos apresentamos diante do Senhor e pedimos que o Senhor nos torne vulneráveis à Tua voz. Nos torne sensíveis à Tua voz, abertos à Tua voz. Que o Senhor, ó Deus, nos faça, Senhor Deus, valorizar esse momento de escuta da Tua voz. Deus, nós queremos parar tudo e ouvir os Teus ensinamentos. Tira as agitações de dentro de nós. Tira, Senhor Deus, o pensamento, Senhor Deus, que vagueia, Senhor Deus, ou a preocupação que toma, ó Deus, a nossa mente. Senhor Deus, ou as emoções que ficam desgovernadas, Senhor Deus, e não nos deixam, Senhor Deus, receber a palavra que traz calmaria para dentro de nós. Deus, ó Deus, há irmãos aqui com, ó Deus, situações de mar bravio, do mar, ó Deus, o barco balançando, Senhor Deus, e nos falta a visão de Jesus andando sobre as águas. Que nesta manhã o Senhor abra os nossos olhos para que vejamos Jesus na palavra. Ó Deus, e essa visão de Jesus na palavra, Senhor, ela traga, Senhor, paz para as coisas dentro de nós. Ó Deus, nós pedimos que o nosso coração e a nossa mente estejam cativos à ministração e à pregação do Teu Evangelho, Senhor. Nós queremos receber a palavra, queremos guardar a palavra e queremos ver a palavra virar vida. Vida de Jesus em nós no poder do Teu Espírito. Faz isso, Senhor. Aguça a nossa percepção da Tua vontade no Evangelho, na escuta da Tua palavra, na escuta da Tua voz. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.
Irmãos, nessa manhã, Deus quer mostrar para o nosso coração o privilégio que é a gente ser salvo em Cristo Jesus. A gente canta isso, a gente louva ao Senhor pela bênção da salvação. Mas hoje a gente precisa relembrar alguns pontos que definem você, a mim, a nós, como salvos em Cristo Jesus. Talvez essas coisas, dizer, já sou salvo em Jesus, e a gente atrela isso a nosso momento de conversão, e isso cai num lugar comum. Eu não estou dizendo que aconteceu isso com você, mas é um risco que todo crente tem, de colocar essas coisas em lugar comum, e a gente perder a adoração e compromisso. A adoração a Deus, por dizer, Deus, eu não vivi uma bênção, o Senhor não cumpriu umas promessas ainda, mas a gente poder dizer, eu tenho um presente, um tesouro, eu sou salvo em Cristo Jesus. Ainda que no meio das lutas, ainda que no meio das provas, ainda que no meio das tribulações, a gente poder dizer, eu tenho um tesouro, eu sou salvo em Cristo Jesus. Então talvez hoje, o que Deus falou com a gente na semana passada, é quando a gente comparece diante dele, cheio de razão para dizer, por que o Senhor está fazendo isso na minha vida? Ou por que o Senhor não resolve logo esse problema? Mas no sermão de hoje, Deus nos convoca para a gente olhar e dizer, a nossa vida e dizer, talvez me faltem muitas coisas, talvez te faltem muitas coisas, talvez Deus tenha um time aí de trabalho na tua vida que te deixa angustiado, ansioso, preocupado, ou até mesmo questionando se Deus está presente, mas hoje Deus nos chama para olhar lá para a cruz de Jesus e dizer, o maior sinal, Ele já nos deu, e esse sinal não está lá atrás, mas ele é avivado constantemente pelo Espírito Santo, de maneira que isso cause adoração no nosso coração. Irmãos, a alegria da salvação, quando a gente perde a alegria da salvação, a gente peca. A gente vai buscar prazer em coisas e pessoas. Foi isso que Davi fez. Lá no Salmo 51, quando ele se deu conta de que ele pisou na casca da banana, e depois que Deus mandou o profeta para alertá-lo do pecado, ele diz, Deus, me devolve a alegria da salvação. E irmãos, a gente não pode baixar a guarda com isso. A gente não pode baixar a guarda com isso, porque a vida cristã é uma vida de bênçãos, é uma vida de orações respondidas, é uma vida de intervenções miraculosas da parte de Deus, isso conforme a vontade e o plano dele, mas sobretudo a vida cristã é a alegria da salvação. É a alegria da salvação. E às vezes, na nossa rotina, a gente vai deixando isso lá num esquecimento, mas hoje, Deus reuniu o povo aqui, Fonte Sicar, e disse, vocês precisam se lembrar disso, a começar por mim. A gente precisa se lembrar disso e permitir que a adoração brote no nosso coração. Mas não só a adoração. A gente lembrar algumas implicações do que significa dizer, eu sou salvo em Cristo Jesus. Tudo bem com isso? Deixa o Espírito de Deus cavocar aí seu coração. Deixa o Espírito Santo usar a palavra para soprar esse vento de avivamento no seu coração, de alegria, de salvação. E a gente vai ver paixões bestiais perderem o poder. Deus, irmãos, não coloca às vezes a morte, porque o nosso corpo, já disse isso aqui em Romanos 5, quando eu estudo Romanos 3, 4, 5, 6. Mas Deus não coloca às vezes, a gente não vê a vitória completa dos nossos desejos. Lógico que em algumas áreas Deus opera um milagre, né? Mas em outras a gente vai ter que lutar constantemente porque o pecado está presente na nossa carne. E Jesus Cristo mandou, por causa disso, a gente vigiar e orar. Por quê? Porque você tem um corpo com a presença do pecado, e eu também. Mas uma coisa o Espírito não vai deixar de fazer, te colocar uma vulnerabilidade maior, pela presença de Deus. E isso precisa ser buscado, focado e buscado na palavra e no relacionamento com Deus, na oração. Porque as paixões da carne, elas estão no nosso corpo, irmãos. Elas estão aí. Você deitou para dormir e levantou, o pecado, a carne fala, oi, vamos pecar?
E aí a gente fala, desgraça, já está aqui, querendo fazer a gente perder a alegria da salvação. Agora, há um convite a uma fonte de água viva. Há uma vulnerabilidade maior, divina, celestial. Um banquete na presença de Deus, que vai fazer com que eu e você, a gente possa provar delícias na presença de Deus. Dizer, o pecado está presente na minha carne, mas eu não resisto ao toque glorioso do Senhor. Então que nesta manhã a gente tenha isso como clareza diante dos nossos olhos. O texto, a gente vai começar pelo fim, terminou dizendo que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Talvez invocar para a gente no português tem uma conotação de embate, né? Está um cara invocado, né? Está fazendo resistência, né? Mas não é isso. A ideia de invocar é chamar. É uma chamada humilde. É uma chamada sem reservas, de alguém que chega diante de Deus e apela para Ele. Olha, eu vim apelar para o Senhor para que o Senhor me salve. Para que o Senhor me salve, porque com base em quem o Senhor é e naquilo que o Senhor fez ou tem feito. Então todo aquele que invoca o nome do Senhor, que chega diante dele, com base em quem Ele é, Criador e Redentor, Senhor de todas as coisas. E como Redentor, Ele mandou o Filho dele morrer por nós naquela cruz. Com base no que Ele fez por nós na obra redentora, aquele que chega diante de Deus pedindo salvação, com base na oferta de salvação que Deus nos deu por meio de Jesus, essa pessoa, diz o texto, ela vai ser salva. E então hoje nós vamos, à luz desse texto, colocar 3 pontinhos para a gente rever, não todos os aspectos da doutrina da salvação, mas 3 que o texto acentua para mim e para você. Tem outros? Sim, estão em outras passagens, a gente não vai falar aqui. Com o objetivo de fazer a gente adorar a Deus, valorizar e agradecer a Deus pela bênção da salvação e também assumir e não deixar as pontas soltas do compromisso que a salvação pede para mim e para você. O primeiro deles, irmãos, primeiro ponto é que do começo ao fim, a salvação mostra que a justiça própria não resolve nada. No contexto da carta aos Romanos, você tinha ali um judeu com todo o patrimônio do Antigo Testamento, mas que se apegava a esse patrimônio e não se entregava à fé em Cristo Jesus. Então a gente pode chamar de um judeu incrédulo para a obra redentora de Deus, a oferta que Deus fez de salvação em Cristo Jesus. Ele estava ali se orgulhando dos mandamentos, se orgulhando do sinal físico da circuncisão, de ter sido chamado para a aliança. A gente viu bastante isso no capítulo 3 de Romanos. Mas quando eles olham a obra de Cristo na cruz, eles veem nisso uma pedra de tropeço. Não, como pode o nosso Salvador esperado morrer como um malfeitor naquela cruz, maldito? Por quê? Porque lhes faltava quebrantamento para ver a miséria do seu coração. Porque foi o que Cristo veio fazer, pegar a miséria, o nosso pecado e levar sobre si mesmo e expiar aquilo. E tirar, transferir, pegar o nosso pecado e nos dar a sua santidade, a sua justiça. Então, o que um judeu ele acreditava? Que boas obras de observância religiosa da lei lhe garantiam salvação. Paulo está dizendo, zelo religioso sem o conhecimento verdadeiro do Evangelho não salva ninguém. Isso é fanatismo. Fanatismo é zelo sem conhecimento. Por outro lado, no Antigo Testamento, você tinha, quando Deus foi dando a revelação progressivamente para o povo, você tinha os gentios vivendo a vida libertina, cultuando os falsos deuses, servindo Baal, Astarote e outros ídolos do mundo pagão antigo.
E aí eles estavam lá como gentios incrédulos. E quando a gente chega no Novo Testamento, principalmente no livro de Atos, a gente vê que esse povo vai ouvindo a mensagem do Evangelho, e eles vão sendo convencidos do pecado, da justiça e do juízo pelo poder do Espírito Santo, e vão se unindo à família de Deus, e Deus vai acrescentando muitos gentios, e eles deixam de ser aquele povo incrédulo, e agora vão sendo crentes. Eles não tinham a lei, eles não têm circuncisão, mas eles outrora eram levados pela vida libertina, agora são chamados para uma vida de comprometimento. O primeiro ponto aqui, que eu quero lembrar para mim e para você, é que, irmãos, construir a vida cristã, no começo, no meio, no fim, com base na justiça própria, por meio da observância aos preceitos religiosos, é um caminho de fanatismo, é um caminho de ego, é um caminho de louvor para si mesmo, e não é um caminho de salvação. O convite da salvação, a gente precisa lembrar isso hoje, é submissão à justiça de Deus. A gente cantou isso bastante no louvor hoje. Salvação é para aquele que se submete à oferta de justiça que Deus nos deu por meio de um justo homem exato da lei, Jesus Cristo. Ele é o justo, não houve um justo sequer, somente Ele. E aceitar que Jesus Cristo é esse justo e dizer, eu aceito a justiça de Deus na minha vida e eu entrego toda a minha desgraça de pecado e coloco sobre ele lá naquela cruz. Portanto, agora para a gente aplicar isso para o nosso coração, irmão, salvação é para humilde. Do começo ao fim, a salvação lembra a gente que é assim, você não pode se salvar. Deus foi quem salvou você. Não há nada que você possa fazer. Quando a gente se depara com isso e a gente é convencido de que a gente não pode se salvar, é uma libertação, porque a gente vê que Deus nos ama e Ele veio nos tirar do abismo. Mas eu quero trazer um ponto agora para a gente que está no meio da vida cristã, e eu quero lembrar coisas que a gente já falou aqui. Irmãos, a vida cristã é uma vida de santificação, e você e eu, nós não estamos na glória final, e nessa vida entre tempos, em que o reino de Deus está em nós, mas nós ainda não estamos lá no reino, no novo céu e na nova terra, estamos com esse corpo da presença do pecado. Lembre-se disso, a maior bênção da salvação é que ela nos humilha. Portanto, quem aceita a justiça de Deus não pode ser orgulhoso. Salvação é para os humildes. Deus não habita na arrogância. Deus não habita no orgulho. Não habita, irmãos. Só que eu acho com base, como crente, não estou falando como líder aqui, que a gente normatiza o orgulho, irmãos. Sabe como que a gente normatiza o orgulho? Isso não condiz com a vida de um salvo. Quando ele fala assim, aquele irmão lá, que se dane a vida dele. Você é soberba. Aquele irmão lá, tropeça e caia. Aquela pessoa lá no trabalho, que morra. Que Deus consuma aquela pessoa. Aquele ali, eu sou melhor que ele. Que bom que aquele irmão, aquela pessoa da minha família, vai morar longe. Quando a gente acha que a gente é melhor que alguém. Quando a gente acha que as nossas convicções, a nossa conscientização, a nossa percepção, o nosso conhecimento, as nossas ideias, elas são melhores do que as dos outros. E o Senhor, Ele está dizendo aqui que um salvo, ele não tem nada do que se orgulhar. Se nós estamos aqui hoje, é porque há um sábio, uma sabedoria, e o nome dela é Jesus. Ele sabe tudo.
Ele conhece tudo, Ele sabe o que é melhor. E se nós estamos tendo um senso e um discernimento para alguma coisa, o mérito e a glória disso é na palavra de Deus, no Espírito Santo que abriu o nosso entendimento, e em última instância isso glorifica a Jesus. Não é porque a gente é inteligente, não é porque é uma questão do meu temperamento, do seu temperamento, ou da vivência e da esperteza que eu e você podemos ter. É graça divina. Senhor, obrigado porque o Senhor está me fazendo discernir. Senhor, obrigado porque o Senhor está me fazendo entender a trama dos homens lá na empresa. Obrigado porque o Senhor me fez entender que querem fazer um mutim contra mim lá, uma treta lá para passar a perna e roubar você, para dar um chega para lá você no setor, ou, aqui não, mas um dia no ministério, sei lá, boicotar e papapá. E aí você percebe tudo isso e a gente pode dizer, Deus, foi porque o Senhor me fez entender, me fez saber. E com que objetivo? Para que a gente se apegue a Ele, para que a gente entenda que Jesus sabe de todas as coisas. E que Jesus Cristo é a sabedoria e não há nada, nem em mim, em você, nem no começo, nem no meio, nem no fim da vida cristã, quando o Senhor nos chamar pela morte ou Ele voltar, que a gente vai poder dizer, foi o meu braço que conquistou. Irmãos, a gente precisa se lembrar disso sempre. Salvação, você não está aqui hoje. Você não está aqui hoje. Eu não estou aqui hoje pregando essa palavra por convenção. Meu Deus do céu, você estava morto e eu também. E alguém foi lá e soprou vida. Por quê? Porque Ele quis. Porque Ele falou, acorda, você que está dormindo, desperta tu que dorme, levanta-te dentre os mortos. Foi isso que aconteceu comigo, com você. E é por isso que a gente se levanta todos os dias e a gente pode dizer, como que eu vou me orgulhar de alguma coisa? E aí o orgulho, irmãos, o orgulho da justiça própria. O diabo incita o crente salvo para que ele tenha um coração com justiça própria. Com justiça própria. Não, isso aqui não está diretamente no texto, mas é desdobramento dele. Eu vou buscar os meus direitos. Não estou dizendo que é errado buscar direito. Mas às vezes a motivação da gente querer uma justiça não é santa, irmãos. Não é de um coração humilhado, quebrantado, rendido aos pés do Senhor, sabendo que não há nada que aconteça debaixo do céu que o Senhor não veja. Ele sabe tudo e tudo que diz respeito à nossa vida Ele leva a bom termo, diz a palavra dele. Por isso, irmãos, se na sua vida, na minha vida, eu estou colocando meu coração à luz da palavra, e eu quero convidar você a fazer a mesma coisa. Se você assentou o seu ser sob justiça própria, em algum ponto da dinâmica dos teus relacionamentos, que Deus destrua essa cadeira e você caia de bumbum no chão. E você se lembre que salvação não comunga com justiça própria. Salvação nos humilha. Salvação faz a gente dizer, há um justo sequer, e o nome dele é Jesus Cristo. E é na justiça dele que eu quero me agarrar. E eu quero que ela, do começo ao fim da vida cristã, essa justiça de Deus ganhe proeminência. Deus não habita na arrogância, irmãos. Salvação é para os humildes. Segundo ponto da salvação que a gente precisa se lembrar à luz desse texto, é que do começo ao fim, irmãos, salvação é uma convergência entre o que você fala e o seu interior. Entre confissão e o que você crê. Nesse ponto eu quero trazer um acento aqui. Os puritanos são um povo dentro da fé reformada, fé evangélica, no século 17 para o 18, eles cunharam um conceito de fé. Quem é que tem fé? Presta bastante atenção aqui. Hoje está frio, 15 graus, o convite é para o sono. E ai, você chacoalha a sua cabeça para pegar no tranco aí. Faz um sacudimento. Porque eu sei que a sua carne vai pedir sono. Está tudo certo, pode bocejar, mas não vai vaguear. Os puritanos fizeram um conceito de fé. Não está na Bíblia, mas é com base na Bíblia, eu quero trazer aqui. Fé é conhecer.
Não adianta você dizer, eu creio, você crê, você conhece o que você crê? Não, então você não crê. Você precisa de informação, isso é núcleo duro. Mas não adianta só conhecer. Não adianta conhecer. Uma vez eu fiz um curso de grego, há 15 anos atrás, na Universidade de São Paulo, e o professor pegava o grego no Novo Testamento e ele ia lendo e traduzindo. E ele ia explicando, que aqui Paulo falou assim o meu coração, eu falei, Jesus, que tesouro que esse homem está falando. E ele explicando, ele não acreditava em nada daquilo. Ele falou, gente, como pode uma pessoa acreditar? Eu lá, Senhor, que lindo. As lágrimas caíam assim, fez vontade de dar glória a Deus, que minha fé está sendo fortalecida na exposição que esse homem está fazendo. Mas ele sabia, ele tinha informação, mas o segundo ponto é, ele não concordava com aquilo que ele conhecia. O eu dele não se dobrava diante daquilo, entenderam? A razão dele competia com aquele conhecimento. Então tinha o conhecimento da palavra e a razão dele. E a razão dele não se curvava. Embora ele conhecesse muito tecnicamente. Não adianta você conhecer. Não adianta ter duas coisas em paralelo. Fé é aquele que conhece e o eu se dobrou diante daquela informação. Falou, eu rendi a minha razão para isso. O C.S. Lewis, quando se converteu, ele falou isso. Deus derrubou a minha razão. Deus derrotou as minhas ideias. Mas não adianta conhecer e concordar. Fé não é para quem, eu sei tudo de Bíblia. Tem que saber. Precisa crescer mais o conhecimento da Bíblia. E não adianta ter a concordância, o meu eu se rende. Mas o que você faz com isso? Nada. Você segue sua vida em paralelo e a vida de Jesus aqui. A fé vai chegar para você e vai dizer, meu irmão, age. Fecha essa porta, arranca isso aqui que te faz pecar, manda embora determinadas coisas. Então, fé é conhecer a revelação bíblica, a razão e o interior, dizer, eu me calo diante disso daqui, me calo diante disso daqui. Agora, o calar-se não é, às vezes é lutando, mas eu digo não para mim. E o terceiro ponto é, o que eu tenho que fazer? Amar o meu inimigo. Caramba, perdoar quem me ofendeu. Não quero fazer isso, mas tenho que fazer. Amar Deus sobre todas as coisas. Lançar sobre Ele a minha ansiedade. Você tem que fazer. Mas não estou sentindo, não interessa se está sentindo. Faça o que está na Bíblia. Por isso que eu falo, irmãos, o que é que você vai fazer com o sermão que Deus dá semana após semana? O podcast, o livro, toda a informação que você está recebendo do Evangelho. A gente está entupido de conhecimento de Deus. E eu não estou dizendo que isso é ruim. Mas a minha pergunta é, e o terceiro ponto da fé? E o terceiro ponto da fé é dizer, a partir disso que Deus falou, eu preciso fazer combinados aqui. O que Paulo está dizendo é que uma pessoa que foi alcançada pela justiça de Deus e foi salva, do começo ao fim, ela busca essa convergência. E o ponto que eu quero destacar aqui é o eu interior, ou o quanto o Evangelho desafia o meu eu, você mesmo, a dizer não para você. O Evangelho diz não para você. O Evangelho, ele é uma bênção, mas há uma boca que confessa e um coração que crê, a gente acabou de ler. Uma boca que confessa, Bíblia. Eu preciso dessa informação. Eu não confesso o que eu estou sentindo, eu não confesso o que eu acho, eu não confesso a tradição da minha família, eu confesso o que está na Bíblia. Essa é a minha confissão. Mas, por outro lado, o meu coração, aí é aquela questão, eu sei que eu preciso buscar em oração a rendição do meu coração, o que está na Bíblia. Irmãos, vocês vão tirar sandálias dos nossos pés. O nosso coração não se rende ao que está na Bíblia fácil, não. É preciso uma ação objetiva. É preciso um posicionamento, você dizer, Deus, meu coração não quer se render a isso. Mas em oração eu vim pedir para o Senhor, inclina minha dura cerviz ao que está na palavra. Estão entendendo, irmãos?
Inclina a minha dura cerviz ao que está na palavra. O Senhor é maior que eu. Você tem poder para resistir, mas o Espírito Santo tem mais poder para te fazer inclinar à verdade revelada. Do começo ao fim, salvação envolve inclinação da nossa razão ao que está na palavra. Pode ser que a nossa carne rateie, mas a gente diz, eu não vou flexibilizar aquilo que está na palavra. Porque se a gente tiver confissão, e aí eu quero trazer os dois perigos. A gente pode ter uma confissão, irmãos, belezinha. Olha, eu vivi na Igreja de Cristo no Brasil nos anos 1980 e 90, antes da internet, no comecinho dos anos 2000. E desde a internet para cá, o boom de informação e conhecimento, irmãos, é uma loucura. O que a gente tem hoje a gente tinha gotas nos anos 1980, gotas de conhecimento, gotas, acesso, gotas. Mas hoje, a gente também tem visto que ter um delineamento saudável, teologicamente saudável, crer direitinho, não é garantia só. Tem que ter. Precisa crer direito. Precisa pensar biblicamente, precisa fundamentar a fé na palavra, mas se não tiver concordância interior, é mundo paralelo. Confessa bem, mas o coração selvagem leva para outra coisa. Infelizmente a gente tem visto isso. Por isso, irmãos, duas coisas aqui para você. Vou falar uma. A segunda eu vou falar no próximo ponto, que é o último. Não adianta a gente estar aqui tendo a palavra como nossa regra de fé e prática, dizendo que nós somos salvos em Cristo Jesus, mas o nosso coração não se rende à palavra. Isso está ligado ao primeiro ponto da justiça própria. E, irmãos, isso a gente não faz às vezes conscientemente. A gente faz isso quando a gente deixa as coisas para amanhã. Amanhã eu vou arrumar essa área da minha vida. Não é a ansiedade que vai, meu Deus, eu preciso fazer. Não, mas é dizer, Deus, chega. Chega. Eu vou tomar uma posição com o Senhor. Não porque eu sou forte, mas porque eu confio na Tua palavra e eu quero convergência entre a confissão que eu professo e as coisas desordenadas aqui dentro. Eu quero convergência, para que aquilo que está em desordem tenha atração para a confissão bíblica. Vai acontecer da gente sentir de imediato? O Espírito de Deus é livre para isso. Mas nem sempre, irmãos, nem sempre. Às vezes você vai dizer, Deus, eu estou buscando em oração para conseguir perdoar uma pessoa. Eu não sinto vontade de perdoar aquela pessoa. Mas o fato de eu não conseguir perdoar está me fazendo preso a ela. Mais uma prisão que não é gostosa. Senhor, eu tracei um alvo de vaidade aqui na empresa. E agora eu estou preso nesse projeto. Não que ele seja ruim em si mesmo, mas a minha postura aqui foi da vaidade, do orgulho, da soberba. E agora eu estou me vendo escravo disso daqui. São coisas, irmãos, que a gente precisa romper. Romper aqui dentro, dizer, Deus, chega. Não vou participar. Não vou participar por quê? Porque não condiz com quem eu sou em Jesus. Não vou fazer parte. E é por isso que hoje a gente precisa ver se há coisas díspares entre o que nós confessamos e as coisas que estão aqui dentro. Aí você vai dizer assim, eu não sei o que está aqui dentro. Que bom, porque ninguém conhece o seu coração. Tem um que conhece, Deus. E a gente precisa ir para Ele e dizer, Deus, mostra o meu coração para mim mesmo. Um salvo fica diante de Deus orando o Salmo 139. Senhor, sonda o meu coração. Prova os meus pensamentos e vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me pelo caminho eterno. E quando Deus mostra, irmãos, o caminho que a gente está andando é tão bom. A libertação da gente mesmo é uma maravilha, irmãos. Dói, mas é uma maravilha. Você fala, eu estou livre. Livre. Tem brigas lá no mundo corporativo que você fala, irmãos não, né? Seus
filho das trevas, vai aí. Cheguem lá, eu não estou correndo. Eu não estou nessa disputa. Porque meu compromisso, o Evangelho me dá um outro compromisso, com excelência, com qualidade, com fidelidade, com vida acima da mediocridade. Mas essa carreira da corrupção não é para mim. Não é para mim. A lógica a carne quer. Porque às vezes os ganhos imediatos são maravilhosos. Mas há coisas que a gente diz, eu não vou comprometer a confissão e não vou dar assentimento interno. Esse é o ponto que eu queria aplicar. Assentimento interno para coisas que se opõem à confissão bíblica. Que o Espírito de Deus traga luz para o meu caminhar e para o seu caminhar nessa manhã, se nós temos assentimento interno de coisas que não tem nada a ver com a confissão bíblica. Que Ele traga essa luz para mim e para você. Isso é avivamento. E terceiro e último ponto da questão da salvação. Então, o primeiro é, não dá justiça própria. Salvação é para os humildes. Do começo ao fim. Não dá para a gente conhecer e não concordar. Precisa ter boca que confessa e coração que crê. Coração que crê é coração que diz, eu digo não para mim. A palavra diz não para mim. Eu quero colocar essa aplicação ainda. O que é que o Evangelho diz não para você? Irmãos, pense isso nos detalhes. Pense isso nos detalhes. Quando o Evangelho diz não para você, não para suas coisas interiores, qual é a tua disposição de dizer, Deus, eu vou fazer valer, eu vou render as minhas ideias ao que está na palavra, porque eu conheço a palavra como verdade. Irmãos, não é fácil fazer isso, é no poder do Espírito, a gente faz chorando. A gente faz chorando. Não é assim quando Deus manda você ficar na luta? Há uns 15 dias atrás, Deus usou um profeta para falar, você fica na prova. Eu falei, valeu. Fica na prova. E vai piorar. Profecia do mal essa aí. Vai piorar. Isso, meus irmãos, mais batata. E piorou. A casa caiu, notícia ruim chegando. Eu falei, Deus. E o que é que Deus fala? Você fica lá. Você fica lá e lida com a desgraça. Para quê, irmãos? Para quê? Para Deus me ensinar a forjar a perseverança. A perseverança é o quê, irmãos? A capacidade de ficar no sofrimento. Quem tem isso? Jesus foi obediente até a morte e morte de cruz. Deus nivelou a vida por Jesus. Eu estou ali. Ele falou, agora você vai ser treinado um pouquinho mais no caráter dele. Fim. Aprenda a ficar no sofrimento, meu filho. Não vou tirar, mas clame poder. Aí vem avivamento. Vem avivamento. É difícil ficar, irmãos. É difícil ficar, mas no poder do Espírito a gente passa a prova. Foi o sermão da semana passada. Vai para a presença de Deus. Portanto, o Evangelho diz não para algumas coisas. E a gente precisa deixar o Evangelho dizer não para a gente. Porque isso é bênção, é libertação de você mesmo. E é crescimento espiritual. A boca confessa e o coração crê. Se tem alguma coisa dentro de você que está não resistindo à confissão bíblica, meu irmão, joga as toalhas e pede graça ao Senhor. Deus, eu jogo a toalha, porque eu preciso aprender esse ponto aqui do Evangelho. Aqui dentro. Terceiro ponto de um salvo. Preste bastante atenção aqui. Isso aqui é para a gente fechar e isso é muito objetivo. É ainda na questão do que a boca confessa. Irmãos, o Evangelho tem um conteúdo e o conteúdo está aqui na palavra. Qual é o conteúdo do Evangelho? Paulo acabou de falar, é Jesus que viveu, morreu, ressuscitou, foi assunto aos céus, está à direita de Deus reinando. E de onde virá nos buscar? Um dia ele vai voltar. O conteúdo do Evangelho é a vida de Jesus. Eu quero lembrar coisas para você. Você morreu para você. Jesus é melhor que você.
O conteúdo do Evangelho não é vem para Jesus e continua sendo você. Não, o conteúdo do Evangelho é morra. Você não é, não, a vida é Jesus na sua vida. Ele é melhor, por isso que é para humilde, para dizer, alguém que vai dizer, e tem alguém melhor que eu? Tem alguém melhor que você. E o nome dele é Jesus Cristo. Aí você vai dizer assim, mas Jesus vai habitar numa coisa ruim como eu? Vai, porque ele veio dar vida em resgate de pecador. E como disse Paulo, dos quais eu sou o principal. Então o Evangelho não é uma vida conjugada, um pouco de mim, um pouco de Jesus. Não é a cada dia eu vou morrendo e Cristo vai vivendo, vai nascendo. Eu vou diminuindo e Cristo vai crescendo. O conteúdo do Evangelho é objetivo, é a vida de Jesus. Segundo ponto do conteúdo do Evangelho, Jesus morreu em favor de pecadores e se fez pecado por nós. Esse negócio de que vem para Jesus e continua levando sua vida de pecado, não rola, irmãos. Libertação de pecado é um presente. O pecado é ruim, o pecado mata, o pecado separa de Deus, o pecado destrói tudo que Deus fez na criação, irmãos. E a gente fica com medo de falar para pecador, olha, sai do pecado, dananã. É bênção isso. É bênção isso. Toda vez que Deus vem a mim e vai falar assim, Cristiano, para de pecar. Eu falo, Deus, não é uma perspectiva moralista, seu canalha, some daqui, seu impuro. Não, é uma graça e misericórdia de Deus falando, eu quero te livrar de você. E pôr meu Filho Santo aí. Parece que hoje a igreja está com medo de falar, que é chamar pecador para a verdade. Ai não, a gente não pode falar, porque, irmãos, preguemos o Evangelho. Jesus morreu na cruz e levou o pecado do pecador lá. Os pecadores precisam ouvir isso. E quem vai falar? Eu e você. Cheio do poder do Espírito. Movido por amor. Sem arrogância. Humilhados. Mas essa é a mensagem. Ele não só morreu na cruz pelo pecador. Ele ressuscitou dos mortos. Venceu a morte e o pecado. Isso significa o quê, irmãos? Que um crente tem esperança da vida eterna. Está aqui, mas está olhando para a eternidade. Se Deus te levar hoje, a gente vai chorar de saudade. Mas para você, ou eu quando morrer, meu irmão, você imaginou que ia fechar os olhos no templo, abrir os olhos na eternidade e contemplar, e estar livre desse corpo de pecado? Santo Jesus, volta agora. A igreja não quer mais clamar Maranata. A gente não quer mais saber da ressurreição. A gente está preocupado com os nossos sonhos e projetos. Não, agora não, ainda preciso fazer tal coisa, preciso comprar isso, comprar aquilo outro, garantir tal coisa. Irmãos, é uma bênção, Deus abre portas e Ele derrama as bênçãos dos céus e alvos e propósitos. Mas a gente precisa pedir para o Senhor que nos livre dessa, como diz uma pregadora chamada de Meia Williams, ela fala, a igreja precisa se livrar desse engodo, essa síndrome de Laodiceia. De que se apegou às coisas dessa vida e o céu, a gente não vive mais com a esperança de vida eterna. Como se ver Jesus, estar com Jesus, ansiar pela restauração da criação, um novo céu e uma nova terra, a glória eterna fosse uma coisa no campo do mito. Isso aí é mito. O que vale é a vida debaixo do sol e o suor do teu rosto do qual a gente vai comer. Não é, meu irmão. Jesus ressuscitou, venceu a morte. E Ele está à direita de Deus, com um sacrifício eterno, de onde Ele virá nos buscar um dia. Esse é o conteúdo do Evangelho, irmãos. É isso que o pecador precisa ouvir. O pecador não precisa ouvir que Jesus é bonzinho, que Ele é amigo, que Ele é um cara sociologicamente relevante, que Ele é psicólogo, que Ele sabe ouvir, que Ele tem uma galera, que nós somos os amigos de Jesus, os escolhidos, e nesse sentido que nós estamos aqui. E não, as pessoas precisam ouvir de uma maneira coerente, na linguagem certa, no contexto, no momento e na hora certa. Mas o conteúdo não pode ser mudado. E aí eu fico pensando, em primeiro lugar, a gente vai falar disso na semana que vem, o anúncio desse conteúdo. Mas esse conteúdo na minha vida e na tua vida? O quanto ele rege o meu coração e o teu? O quanto essa confissão bíblica, com esses absolutos da fé, é a base da nossa confissão? O que é que a tua boca confessa sobre o Evangelho?
O que a minha boca confessa sobre o Evangelho? Será que a gente ainda fica com a coisa da Bíblia e a gente sobrepõe a nossa razão ao que está na palavra? Deus, irmãos, nós precisamos nos render ao que está na Bíblia. Não morrer pelas nossas ideias e dizer, deixa a Bíblia, eu não sei, a Bíblia vai, mas eu achava, que se dane o que eu achava. A Bíblia me calou o que eu achava. A Bíblia é a palavra de Deus e eu vou obedecer chorando, mas eu vou, porque ela é a verdade. E ela não vai voltar para Deus vazia. Por isso, que a gente pense como que a gente está lidando com esse conteúdo da salvação, essa mensagem da salvação. Nunca a gente teve tanto recurso para saber Bíblia, mas a gente também nunca teve tanta ameaça ao texto bíblico, irmãos, tantas ideias, tantas coisas concorrendo com o texto bíblico. Às vezes a gente sabe mais do que os outros pensam do texto bíblico do que o próprio texto. Às vezes a gente sabe, não é errado buscar, Deus deu dons de sabedoria para o povo dele, que nos equipou a igreja com mestres, a igreja do corpo de Cristo. A gente precisa ser humilde para entender onde o Espírito está soprando e receber esse fruto pelo dom que Deus deu para outro. Mas nada, irmão, substitui você render o seu coração à palavra. E como diz aquele cântico, fazer valer a palavra. Fazer valer a palavra na tua vida. Então assim, a Bíblia não é para inteligente, irmãos. A Bíblia não é para quem estuda, a Bíblia é para crente. A Bíblia é para você. Se você gosta de ler ou não, isso é uma questão, está tudo certo, é uma questão da tua formação. Eu também não fui educado para ler. Mas Deus se revelou na palavra. Essa é a maior revelação. Põe audiobook. Hoje em dia você não pode reclamar de tecnologia. Põe audiobook. Põe alguém para ler para você. Procura uma versão ultra moderna, que você consegue entender melhor, que tirou jactância, colocou orgulho no lugar, tirou as mesóclises, buscar-me-eis, onde era, me busca, você vai me encontrar. É mais fácil de entender. Antigamente é buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o coração. É bonito no ponto de vista da língua, mas você não pode reclamar hoje, irmãos. Esse conteúdo foi revelado para que a gente seja zeloso da palavra. Para que a gente não troque isso aqui por nada. Quando a gente parar, vai ter um sermão e vai expor a palavra, que a gente fala, opa, peraí, atitude de Maria, vou parar para ouvir. Vou parar para ouvir, não vou substituir o momento de ouvir a voz de Deus, porque é ela que vai me dar luz para o projeto de vida, para a rotina da semana, para o encadeamento da agenda. É a palavra que vai trazer luz, irmãos. É essa a nossa confissão. Então hoje a gente está aqui, a gente precisa parar. Às vezes eu fico, a gente está aqui expondo o texto de Romanos, e semana após semana, e eu fico vibrando, falo, Deus, que riqueza. Eu fico olhando esses adolescentes, irmãos, o quanto de Bíblia que esses meninos têm. Eu falo, Deus, tem coisa que eu fui aprendendo no seminário. Uma vez eu entrei na sala, eu falei, estou aprendendo isso, eu aprendi isso no seminário. Os meninos com 11 anos já estão aprendendo uma coisa dessa. Eu falei, Jesus amado, que riqueza é essa? Às vezes a gente tem tanto da Bíblia, irmãos, e a gente está querendo ver Deus fazer uma coisa ultra sobrenatural. Eu quero dizer para você que eu creio que Deus é Deus de coisa sobrenatural, mas a palavra, irmãos, é a maior riqueza do crente de uma igreja. E o Espírito deixa a gente avivado com a palavra. Essa é a nossa confissão. E o diabo quer que a igreja ande comprometendo a confissão na palavra. Não tenho dúvida de que o diabo quer que outras ideias fiquem aí concorrendo e ameaçando o absoluto do texto. Por isso, hoje, eu quero dizer para você que haja um zelo pela verdade revelada. E que você suspeite de você. Eu acho que lá no céu, irmão, está na Bíblia? Não está, então suspende. Suspende. Eu acho que na vida cristã, onde é que está no texto? Não sei. Então suspende. Suspeita de você. Suspeita das teologias que regem tua vida.
Deixa a palavra confrontar o seu coração. Para mim, naquela situação da família, eu já ponho o evangelho aí com base em que parte do texto bíblico? Não sei. Então, irmão, suspeite. Você pode estar certo, mas você pode estar muito errado e fazer uma coisa achando que é de Deus e não é. E Deus não tem nada a ver com isso, e isso não tem base bíblica nenhuma. Então, hoje, que a gente saia daqui lembrando que um salvo não tem justiça própria, ele é um humilhado. Ele vai chegar no céu pelos méritos de Jesus. Então, se o seu coração assentou sobre a arrogância, sai dessa cadeira. Sai dessa cadeira. Pergunta para os teus amigos próximos, pergunta para a tua esposa, para o teu marido, para o teu pai, para a tua mãe, pergunta para o teu chefe, pergunta para a pessoa que limpa a sua casa, que vê você no dia a dia. Eu estou falando tudo isso para mim. Se você é arrogante. Pergunta para uma criança que convive com você. Criança é sem filtro nenhum. Pergunta para ele, você acha que eu sou arrogante? E se ele falar que é. Deus fala na boca deles. E se ele falar que não, você fala, Deus, agora eu quero ouvir o Senhor. Segundo ponto, será que o nosso coração tem confissão bíblica, mas não se rende? Eu estou aqui, mas esse ponto da fé eu não consigo aceitar. Meu irmão, pede para o Espírito Santo te derrubar. Vencer o seu coração. Não consigo me render a isso, não consigo. A gente não consegue e não quer, mas persegue isso em oração. Não fica ansioso, mas persegue isso em oração. Senhor, eu quero ver o Senhor me derrotar, porque essa derrota vai ser avivamento na minha vida. Ops, olha. É o alarme. Está com alguém o controle aqui? Não? Será que é o seu? Tá bom. É que tem um botãozinho que é super sensível. Encostou e ele dispara. E terceiro ponto, irmãos, para a gente orar. É um sinal para eu acabar logo, né? Tá bom. Eu sei, viu, Adélia? Vai acabar. Terceiro ponto, irmãos. Se o meu coração e o seu coração não se entrega para ser zeloso por esse conteúdo que nos foi dado, que a gente nessa manhã possa dizer, Deus, eu quero me aplicar a conhecer a revelação que o Senhor deu. Amém? Isso é dizer que nós somos salvos, irmãos. A gente é regido por essa lei maravilhosa que Deus nos deu. Creia no poder da palavra. Vamos orar, vamos pedir que o Senhor venha a nós. Ele venha a nós com graça e misericórdia e alcance o nosso coração. Se comprometa com Deus nessa oração. Se comprometa com o Espírito Santo. Humilhado, com medo, não confiando em você, mas somente no poder. Clame o poder do Espírito, que nos faz viver a vida de Jesus e o Evangelho. Senhor, nós te agradecemos pela bênção de sermos alcançados por tão grande salvação, que nos mostra a justiça de Deus em Jesus. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nós não queremos, Senhor Deus, ver, ó Deus, um coração arrogante, um coração endurecido, Senhor, porque isso não condiz. Isso não condiz com a salvação. Um coração arrogante, endurecido, ele é apegado à justiça própria. Ele é apegado às suas razões, ele é apegado aos seus achismos, e ele se sobrepõe à confissão, Senhor. Resiste os absolutos da palavra. Por isso, Deus, que nessa manhã haja cura e libertação do nosso interior. Cura e libertação. Sara, gente. Se tem corações aqui feridos pelas experiências da vida. Se tem aqui corações feridos, Senhor Deus, pelas provas, duras provas que o Senhor nos permitiu passar. E não houve, Senhor, não houve um entendimento da Tua mão soberana nisso. Que nesta manhã haja cura. Haja, Senhor Deus, um entendimento correto da Tua mão soberana na prova, na dor, na luta, Senhor. Tem misericórdia de nós. Ajuda-nos a entender, Senhor Deus, como o Senhor quer operar a vida de Jesus em nós. Senhor, dá-nos a graça de valorizarmos a palavra. Valorizarmos, ó Deus, essa confissão que temos e que podemos colocar dentro do nosso coração, Senhor.
queremos confessar com a boca e o coração crer, Senhor. Nos livra, Senhor Deus, de uma fé, Senhor, que confessa, mas um coração que não concorda. Também nos livra, Senhor Deus, de um coração que quer concordar, mas falta conhecimento bíblico. Une essas duas coisas. Traz a junção dessas duas coisas. Opera isso, Senhor, nessa igreja. Opera isso na minha vida, na vida dos meus irmãos. Faz a gente crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Faz a gente subir esse degrau e sermos mais maduros na vida cristã. Torna os nossos pés livres, Senhor, para correr livremente, sem peso e sem o pecado, para andarmos, ó Deus, livremente no caminho que é Cristo Jesus. Diz o autor de Hebreus, que a gente precisa deixar o peso e o pecado, Senhor Deus. Ajuda-nos nesta manhã, ó Deus, numa fé pequena, ainda que seja pequena, a nos comprometermos com o abandono, Senhor Deus, do peso e do pecado, para que a gente corra livremente, Senhor Deus, ande no caminho que é Cristo Jesus. Ó Deus, ó, venha a nós, Senhor Deus, venha a tua igreja, venha aos nossos corações. Nós não sabemos o que se passa dentro de nós. Sonda, Deus, o nosso coração, esquadrinha o nosso andar, Senhor, prova os nossos pensamentos, vê se há em nós, em mim, nos meus irmãos, algum caminho mau, e nos guia pelo caminho eterno. Deus, nós queremos abandonar a nossa própria vida para andar em Jesus. Ele é melhor, Ele é vida, Senhor, Ele é libertação. O Senhor disse que se conhecermos a verdade nos libertaria. Jesus é essa verdade. Nós queremos essa liberdade no Espírito para andar em Jesus. Senhor Deus, toca-nos, ó Deus. Toca-nos, ó Deus. Traz-nos, Senhor Deus, a aplicação deste sermão na nossa vida, Senhor. Por favor, ó Deus, por favor, Senhor. Nós queremos pedir que o Senhor escute a nossa oração, as nossas confissões. No nome do teu Filho Jesus. Vamos ficar em pé e orar cantando esse cântico.